E aí, beleza? Vamos supor que você precise resolver um sistema linear de equações. Se você tiver esse modelo de calculadora, é simples. Você entra aqui na função equação, digita o número 2 e é só colocar então os coeficientes que estão aqui no seu sistema. 3, 2, 1, 10, 1, 2, 2, 11, 1, 1, 1 e 6. Ele vai te dar lá o valor de x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 3. Só que se você não tiver uma calculadora desse tipo aqui, você pode tentar no seu computador instalar um programa como, por exemplo, o MATCAD. Se você escrever aqui o seu sistema usando nesse sinal de igual aqui, o Ctrl igual, que é esse igual aqui, para ele poder resolver a equação, você vai digitar given, depois você vai digitar find, e aí é só colocar aqui as suas variáveis. Clica aqui nessa setinha do solver, que ele vai te dizer lá a resposta. A dica de hoje é a seguinte: vamos supor que você não tenha acesso a um programa como o MATCAD e que você também não tenha essa calculadora. Se você tiver que resolver esse sistema na mão, uma das soluções possíveis é usar aqui o método do escalonamento de Gauss, onde você vai zerar esses 3 elementos. Você vai ter que fazer essas continhas aqui. Você escrever um programinha que pode ser escrito, por exemplo, em C++, e aqui eu vou dar a dica. Quando você faz uma matriz para um algoritmo em C++, os termos não são 1, 1, 2, 1, 3. Ele começa no 0. Então é 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Essa matriz é a mesma matriz. E os cálculos são os mesmos. Está lá o termo P1, P2, P3. Então, para cada um desses termos, por exemplo, para zerar o termo 1, 0, você vai pegar o próprio valor dele, vai diminuir dessa divisão e vai multiplicar pelo termo de cima. Então, esse aqui é o código que você vai usar na programação do C++ para ele executar automaticamente essas funções. Depois que você fizer isso, você vai ter aqui o seu escalonamento reduzido a zero, e aí você vai isolar o z, fazendo a divisão aqui do termo 2, 3 pelo termo 2, 2, vai substituir o z aqui e vai fazer essa conta isolando aqui o seu y e vai fazer aqui a mesma coisa para o valor de x. É necessário checar se existe uma solução para o seu problema. O que acontece é que quando você tem um sistema, se o determinante for diferente de zero, existe uma solução. Se o determinante for igual a zero, você não vai conseguir resolver. Por exemplo, esse sistema aqui ele não tem solução, porque se eu pegar os termos aqui do lado esquerdo da igualdade, você vai ter um determinante igual a zero. O que acontece é o seguinte: se você reparar, essa equação aqui, ela é proporcional a essa. Essa aqui é como se fosse o dobro. 4x é o dobro de 2, 2y é o dobro de 1, 6z é o dobro de 3 e menos 8 é o dobro de 4. Isso significa que essas equações que representam planos, elas definem planos que são paralelos. E se eles são paralelos e não se encontram, você não tem a interseção entre eles, então você não vai ter uma solução. Então é necessário lá na programação do C++, antes de começar os cálculos, fazer um teste de condição aqui. Então você faz um if, ou seja, se o determinante for diferente de zero, ok. Aí você entra lá naqueles cálculos que eu já mostrei. Caso não seja diferente de zero, então o seu sistema não vai ter solução. Para testar o determinante, esse aqui é a programação que você vai fazer. Você vai pegar os termos aqui das suas equações e vai fazer aqui as diagonais principais, que são ABC, e as diagonais secundárias, F e AD, e aí para cada diagonal você vai fazer a multiplicação e depois o determinante vai ser essa continha daqui. Se esse valor aqui der diferente de zero, ele passa pelo if e prossegue com os cálculos. O que acontece com essa questão aí dos planos paralelos é o seguinte: quando você tem as equações, cada uma dessas equações representa um plano. Então, por exemplo, se você quiser saber para cada uma delas onde é que esse plano intercepta os seus eixos ortogonais, você pode fazer o seguinte: zera algum desses termos, como por exemplo, eu posso aqui zerar esse termo 3x aqui, eu posso considerar que o x é igual a zero, então vou ficar só com y e x, e z. E aí esse yz aqui, se eu considerar que o y é igual a zero, o meu z vai ser 10, se eu considerar que o z é igual a zero, o y vai ser 5. E aqui, se eu zerar esse termo z aqui, eu vou ficar só com x e y. Então, se eu considerar que o x é igual a zero, o y já deu 5 lá. E aqui, se eu considerar que o y é igual a zero, o x vai dar 10 terços. Então, eu posso dizer que, por essa equação, aonde esse plano
cruza os eixos ortogonais é justamente aqui, em 3,3x, 5y e 10e. Eu consigo definir esse plano. Aí aqui, se eu fizer o mesmo procedimento, eu vou descobrir que essa equação aqui cruza aqui em 5,5 e 11, e aqui essa equação cruza em 6, 6, 6. Ficou faltando só colocar aqui o 6, o 6 e o 6. Isso significa que, para que haja uma solução, esses planos têm que se encontrar lá no espaço. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no AutoCAD, eu posso mostrar um exemplo onde, se você utilizar aqui aquelas cotas do primeiro plano, 5, 3,3 e 10, eu consigo definir aqui um plano no espaço que passa por esses pontos. Depois, para o próximo plano, eu posso usar aqui essas outras coordenadas, que são 5,5 e 11. E para o terceiro plano, eu posso escolher aqui as coordenadas que a gente viu lá, 6, 6, 6. Se eu habilitar todos esses planos ao mesmo tempo, eu consigo enxergar aqui uma interceptação entre eles aqui, uma interseção entre eles aqui. Esse ponto de interseção é que é a solução do seu sistema. Então aqui nessa bolinha roxa, se você tirar os planos e se você puxar aqui as cotas dela, você vai conseguir perceber que as coordenadas dela são justamente 1, 2 e 3, que é a solução do seu sistema. Então é por isso que, antes de você executar os cálculos, você tem que testar o determinante. Esse aqui é um arquivo que eu estou compartilhando lá nos arquivos, e ele tem aqui já o algoritmo. Você pode usar ele, e aí a ideia aqui é a seguinte: tem um endereço aqui que você copia, vai lá no seu browser, no seu navegador, cria aqui uma nova aba, e aí você cola esse endereço lá. Ele vai te direcionar para uma página que é um compilador online, que permite que você execute qualquer programa. Então aqui ele tem várias linguagens: C, Java, PHP, Python, HTML. Então a ideia é você simplesmente pegar esse programinha aqui que eu estou compartilhando lá nos arquivos, e é só você copiar. É um arquivo TXT, um arquivo de texto, você pode abrir no Word, no bloco de notas, copia ele até aqui em cima, nessa primeira linha, vai lá no seu compilador e cola. O que está acontecendo aqui é o seguinte: nessa primeira linha eu estou apenas declarando as variáveis. Aqui ele vai me dar uma mensagem pedindo para eu informar os coeficientes. Depois ele faz aqui um laço de repetição para alimentar os termos I e J da minha matriz. Depois ele vai fazer aquelas multiplicações. Aqui eu tenho as 3 diagonais principais da matriz, aqui eu tenho as 3 diagonais secundárias, e aqui ele vai calcular o determinante. Aqui ele entra na condição if. Se o meu determinante for diferente de 0, ele entra nas contas. Else, se o meu determinante não for diferente de 0, ele vai me dizer que o sistema não tem solução. É só você clicar aqui em Run, ele vai compilar o seu algoritmo, e aqui ele já está executando. Então eu vou digitar aqui o primeiro termo e assim por diante. Então 3, 2, 1, 10. 1, 2, 2, 11. 1, 1, 1, 6. Ele me dá aqui o formato do meu sistema, para você poder ver se o seu sistema foi digitado corretamente. Aqui ele te dá a solução. Agora, se eu tivesse usado um sistema que eu sei que não funciona, como por exemplo esse sistema aqui, que a gente já sabe que o determinante dá igual a 0, ele ia me dar uma mensagem dizendo que não tem como calcular. Então eu vou rodar de novo, só para a gente ver se ele está fazendo o if else direitinho. Então vai ser 2, menos 1, 3, menos 4. 1, 2, menos 1, 5. 4, menos 2, 6 e menos 8. Ele vai dizer aqui, ó, que o sistema não tem solução. É isso aí, valeu!